Turma, sejam muito bem-vindos a mais uma live não tão ao vivo com o nosso ilustre Mauro Mequilustre. Galera, o Mauro muitos de vocês já conhecem. Primeiro porque ele foi o aluno número 1 da comunidade Sem Codar, lá em 2020. Quando eu lancei a comunidade Sem Codar, falei, galera, estão abertas as inscrições só para vocês, num grupinho bem seleto lá. E aí não deu 2 minutos, plim, o Mauro foi o nosso primeiro aluno. Já vai fazer quase 4 anos, né, 4 Mauro? anos, Então, já para mim é estamos um no prazer, cara. quarto ciclo, né? 2020, É. 21, 22, 23. É isso aí. E durante esse processo todo, pô, o Mauro, ele casou muito com a ideia, assim, né? Então ele lançou várias startups, várias empresas criadas com Bubble, com no-code. E aí os negócios dele escalaram tanto, começaram a crescer a níveis tão absurdos, assim, que ele precisou começar a correr atrás na época de ferramentas que entregavam uma performance maior do que o Bubble entregava na época. O Bubble já não dava conta dos aplicativos dele. Então, isso que a gente está falando agora sobre performance e otimização é um negócio que o Mauro já pesquisa há 2, 3 anos. Por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui para explicar um pouquinho para a gente, conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Então, o que a gente vai ver hoje? Motivos pelo qual você deveria considerar usar Zano. E não só o Zano, mas outros back-end externos, né? A gente vai dar o exemplo do Zano aqui, porque foi a ferramenta que o Mauro encontrou que a atende muito bem. E dentro de todas que eu pesquisei também, putz, é a que mais me agrada, sem dúvida nenhuma, a gente vai falar o porquê disso. Vamos ver diferenças práticas de performance entre tentar fazer alguma coisa só no Bubble ou fazer no Bubble usando o Zano por trás. Exemplos e cases reais de uso para você entender o verdadeiro potencial de usar um back-end externo como o Zano. A própria integração Bubble e Zano, né, como que funciona. Quando vale a pena e quando não vale você pensar em usar um back-end externo como o Zano. E decidindo que vale a pena, como fazer a migração do seu back-end para o Zano. Não vamos entrar tanto na parte técnica, não vamos abrir o Bubble, nada disso. Vamos falar um pouco mais conceitualmente, assim, né? Então se apresenta aí, Mauro, para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Então, primeiramente, agradeço aí o convite, né? Pelo Renato. Ao longo desse processo, desses 4 anos, eu tive a oportunidade lá atrás de conhecer o Renato pessoalmente. A gente trocou muita ideia e eu admiro muito o trabalho, a forma como ele faz, né? Ele que é o grande desbravador do no-code aqui no Brasil, né? Lá atrás, quando tudo era mato, ele acreditou e foi fazendo. E eu falo para ele, cara, eu acelerei teu processo. Eu me lembro que você falou, não, em março, abril eu vou lançar. Eu falei, não, me libera as aulas que tem, eu não tem problema, pago. Ah. Enfim, mas era isso. Então, desde lá, né? Eu consumi alguns conteúdos em inglês. E aí eu precisava alguém em português e o Renato foi esse cara. E falo para ele da questão da didática. Eu acho que todo mundo fala sobre isso. A forma como ele ensina é uma forma muito didática e fácil de aprender. E ele tornou essa, não só, né, o benefício que o no-code traz de facilitar muito, mas a didática do Renato ela contribui muito para o nosso aprendizado. Foi assim que eu fiz. E ao longo do processo, em 2 anos, aí eu construí 4 startups utilizando no-code. Então, eu sempre falo que eu sou um cara que vivo na prática no-code porque eu gosto, eu curto. E algumas coisas que a gente vai falar é justamente do que, não só eu acredito, do que eu tenho conhecimento, mas do que eu faço na prática. E a busca por escala e performance sempre foi algo que eu tive lá atrás e na minha segunda startup, né? Então, só para resumir um pouco, a primeira startup eu demorei 4 meses porque eu estava aprendendo Bubble, a segunda 30 dias para colocar, rodar um MVP, depois 3 meses validando com o usuário, e a terceira 15 dias. Então, assim, é uma evolução. Então, assim, talvez você que está começando, é um processo. Talvez seja mais difícil no primeiro e realmente, tudo que você começa a aprender é mais difícil, você gasta mais energia. Mas você consegue juntar as peças muito rápido e esse que é o grande benefício do no-code que eu vejo. Você reaproveitar, você fazer sempre mais com menos de uma maneira mais rápida. Então, é isso. Mostra pra gente tuas startups aí, Mauro, só pra galera te conhecer um pouquinho mais. Tá. Não sei se está compartilhando aqui. Tá. Foi tua Então, tela aí. essa é a minha segunda startup. A primeira, eu estava entrando no mundo de startup, né? Era para o nicho de odontologia, se chamava Odontomart, e eu criei uma plataforma para gerar posts de forma automática para o dentista. E aí eu verifiquei, demorei 4 meses para lançar, como eu falei, estava aprendendo o Bubble, e em 2 meses eu vi que não ia escalar.
E aí eu abortei, ficou com o meu sócio que era dentista, e ele tocou o projeto. A segunda é essa daqui, o Recamping, que é para recuperação de vendas, e foi nessa startup que eu me deparei com um problema de performance do Bubble, onde eu fui buscar alternativas, testei várias, e me conectei muito com o Usano, na qual aí o Renato pediu para eu compartilhar algumas coisas aí nesse vídeo aqui. Então, Só para o pessoal entender o que é essa recuperação de vendas aí que você está falando, né? E eu sou cliente da Recupim, então, pô, por muito tempo também a gente usava. O que acontece? Às vezes a pessoa vai comprar um produto digital teu, seja um curso, seja um software, qualquer coisa assim. Então, ele entrou na tua página de vendas e emitiu um boleto, por exemplo. Aí, pô, boleto, até porque a Recupim nasceu antes do Pix, né, Mauro? Então, era praticamente todo mundo boleto, assim, não existia o Pix ainda. E aí o cara foi lá, emitiu o boleto, vencimento 2, 3 dias, 7 dias, enfim. E aí a ferramenta do Mauro já permitia o quê? Receber um webhook, receber uma chamada assim do Hotmart, de qualquer meio de pagamento, mandar uma mensagem por WhatsApp, para o WhatsApp do cliente, já com o link do boleto, já com o boleto anexado, já lembrando ele da necessidade de pagar o boleto. Aí no outro dia já mandava uma mensagem falando, ó, já lembrou de pagar o boleto, não sei o quê. Então era um fluxo a mais de lembrete para conseguir fazer a recuperação de uma venda que está quase para ser concretizada, mas ainda não foi. Cara, isso aqui era muito absurdo. Eu tinha, assim, sei lá, tipo, 20% de conversão de boleto na época. De cada 100 boletos, 20 eram pagos. Quando eu comecei a usar a Recupim, só nisso de começar a lembrar a pessoa no outro dia, mandar por WhatsApp da pessoa, subiu para 65%, 70% a minha conversão de boletos. Era obsceno, assim, o benefício que isso aí trazia, entendeu? E a gente conseguiu fazer isso de uma forma humanizada, né? Não foi aquele negócio de robô. E na época, nós fomos a única plataforma que mandava o boleto em PDF. Tinha concorrentes que mandavam link do boleto e código de barra em texto, mas eu gerava o PDF e mandava. Por que eu fazia assim, só para vocês entenderem? Porque o público, né, eu criei baseado no nosso público, a gente está no mundo de lançamento, minha esposa lança, né, de infoproduto, curso, e aí eram senhorinhas, pessoas mais de idade que tinham dificuldade com a tecnologia. Era tão simples, não, é só clicar no link do boleto e imprimir, mas para as pessoas era difícil. Então, foi pensado nisso. Então, até, né, como o Renato sempre traz ideias de resolução de problema, eu acho importante você estar sempre atento. Quem que é o público que vai usar? Como que você pode facilitar? Então, a gente conseguiu, com a Recup, automatizar esse processo sem perder a humanização, e foi muito bacana, né? Eu sempre conto a história aí que as pessoas recebiam, né, compra recusada ou compra aprovada, várias as mensagens, e a pessoa, acabei de pagar ali, quando gerou o boleto, já mandava o comprovante, achando que realmente estava falando com a pessoa, porque a gente em nenhum momento forçava aquele negócio a ser muito robotizado. Porque até aí então tinha o chat, né? Aí o Mauro pegou uns clientes grandes, e aí imagina, você já deve ter visto algum tipo de lançamento de infoproduto assim. Então vai um cliente grande, faz lá, por exemplo, 10 mil vendas, 20 mil vendas. O que acontece? São 10, 20 mil pessoas que caem praticamente dentro de um dia ou em poucas horas na página de vendas e emitem boleto. O pico é na abertura do carrinho. O pico vai abrir o carrinho 9 horas. Aí era o famosa abertura de carrinho, pum, 9 horas. E aí o Mauro começou a sentir essa dificuldade. Chegava ali das 9 às 10 da manhã, quando um grande cara, um grande infoprodutor, um grande vendedor de cursos usava, que de repente ele recebia 10 mil requisições API pelo Bubble, em prazo de 1 hora, e o Bubble fazia o quê? O que acontecia com o Bubble? Já que o Bubble tinha os limites de capacidade, estourava, não conseguia processar, né, Mauro? Então batia ali 2, 3 mil, pum, travava. Olha só, né? Empreendedor, a gente tem que se reinventar. A limitação que eu coloquei nos planos era 2.500 pedidos mensal. Mas era por conta da limitação do Bubble. Falei, cara, imagine chegar a todas as requisições e eu não conseguir processar. E aí eu fiz essa limitação para o quê? Pô, se eu tinha mais clientes com vários pedidos, eu conseguia aumentar a performance, aumentar o servidor do Bubble para aguentar né, a carga de trabalho. Então, essa daqui. Aí, depois eu criei a Automatizap, que era o mesmo público. Então, muita gente que era meu cliente do Recup, que era o público de lançamento, de curso online, veio para o Automatizap, que é a automação de grupos de WhatsApp. Então, a gente consegue fazer toda a gestão, disparo, organização dos grupos de uma forma automatizada. E, por último, agora, a gente lançou aí a Exponencialize, que é focado em
acelerar, incluir negócios locais, negócios físicos que têm dificuldade com tecnologia. Então, por exemplo, um dos públicos, dentista, profissionais liberais que hoje não tem nem site. Então, a gente vai entregar tecnologia e vai desenvolver solução. É todo um ecossistema pensado, então a gente está no início desse processo. Então, só para resumir, né, porque a ideia não é falar das minhas coisas, mas realmente contribuir com a galera nessa questão de escala, performance e Zano, algo que eu vivo na prática. Aí o Mauro me mandou esse print aqui, ó. 68 milhões de requisições API em uma das instâncias do Mauro lá dentro do Zano. Então você vê que o Mauro, não só ele era um hard user lá em 2021, como ele hoje é mais ainda, né? Então você vê que ele não usa pouco, ele realmente leva ao limite as ferramentas, né? Por isso que ele é um cara bacana para estar aqui com a gente falando sobre isso, né? E aí até o Renato me pediu, né, cara, mas qual que é a configuração do servidor ali, ó? Tem o plano Scale 2 do Zano, e você pode ver que está batendo ali uma média de 50%, porque realmente eu sempre gostei de deixar uma folga, né? E algo que a gente até acho que vai compartilhar ali, que você não tem que ver só o custo da tua operação, você tem que ver o quanto que você vai conseguir gerar de resultado baseado nisso. Então, ali, ó, a gente está com 80% de 30 gigas só de dados, de banco de dados, entendeu? É informação pra caramba. Então, já reduziu bastante, mas teve semana que eu recebia 3 milhões de requisições, entendeu? Eu fui otimizando, mudando, colocando outros serviços e mudando a forma para equalizar. Mas é justamente sobre esse processamento que a gente vai compartilhar hoje. Então, assim, motivos para usar o Zano. São 3 principais motivos que a gente vê, né, Mauro? Primeiro é a liberdade de você ter um back-end externo. Já vamos falar um pouquinho sobre o porquê. É bom ter essa liberdade. Ganho muito significativo de performance, porque pensa que o Zano, ele não tem a parte visual de criação de um aplicativo. É uma plataforma 100% focada, galera, em back-end, em operações, em requisições API, em infraestrutura. Por isso que eles fazem isso muito bem, eles são 100% focados nisso. Então a gente vai mostrar gráficos comparativos de performance. E por fim, uma redução de custo. Não necessariamente em todos os projetos você vai sentir uma redução de custo em relação a usar o Bubble, por exemplo. Mas possivelmente vai na grande maioria dos projetos, especialmente os que a gente vai citar aqui. E aí esse é um ponto pelo qual até eu pessoalmente nunca tinha falado do Zano. Mesmo quando o Mauro começou a cantar essa bola do Zano mais de 2 anos atrás, 2, 3 anos, nem lembro, o que eu via na época? Você ganhava essa liberdade do back-end externo, você ganhava muito em performance, mas na época saía caro ter o Zano em relação ao Bubble. Porque o Bubble era uma anomalia os preços do Bubble, né, Mauro? A gente pagava $29, $100 no plano, fazia qualquer coisa, fazia de tudo. O Bubble que tomava um rabo ali, porque eles deixavam a gente processar praticamente qualquer coisa e a gente pagava um custo fixo. Uma ovelha negra, né? Tava totalmente fora. Qualquer serviço que você paga hoje no cloud, AWS, Google, você paga por utilização. Você paga pelo que você faz, né? Exatamente. O Bubble não. Atualizou agora, tudo que você mudou bruscamente e isso daí impactou a galera. Mas o que o Bubble está fazendo, ele está se adequando ao que todo mundo já faz, né? Ele está se adequando à forma como ele paga, né? Porque ele paga os servidores por uso. Então agora a gente paga o Bubble por uso. Só que nisso ficou evidente que esse back-end do Bubble não é tão bem performático. Ele não é tão eficiente. Por isso que a gente acaba pagando mais caro para usar o back-end do Bubble. E aí foi que, se você comparar hoje o quanto custa para usar de forma intensa o back-end do Bubble, hoje vai sair mais caro do que o Zano. Então o Zano hoje não só é a liberdade, não só é a performance, como ele acaba saindo mais barato que o Bubble quando você faz um uso intensivo de back-end, tá? E aí, só para você entender um pouquinho essa coisa do front-end, do back-end, pessoal, Bubble eu chamo de plataforma full stack, porque ela é front-end e back-end em uma só. Então pensa que ela própria já tem a parte visual, já nasce com o teu banco de dados, você já tem um servidor, você já tem as ações lógicas no meio, roda tudo all in one, tudo em uma coisa só. Quando a gente fala de separar o front-end do back-end, é o quê? É você usar plataformas como Bubble, como Flutterflow, por exemplo, como front, ou seja, como a parte visual, e aí você vai trocar informações com um back-end que vai fazer
a infraestrutura, o processamento, as requisições API, vai ser o teu banco de dados, vai ser o motor do teu negócio. Uma analogia que eu até brinco. Pode falar. Só se me permitir compartilhar, basicamente assim, então front-end é o que o usuário vai ver na tela. O back-end, por exemplo, você fez uma compra, cara, ó, tem que debitar esse valor, tem que liberar acesso ao curso, ou tem que liberar essa compra, tem que... É toda a lógica, a inteligência do negócio, entendeu? O resto, o front, é o que vai apresentar para o usuário, ó, a compra aprovada. Mas no back, muita coisa aconteceu para ter essa compra aprovada. O que eu brinco aqui é como se o Bubble fosse um carro pronto que você compra, liga a chave. Pronto, tá funcionando desde o dia 1. Quando você separa front-end de back-end, é como se o front-end fosse a carroceria do carro e o back-end fosse o motor. Aí você pode escolher o motor que você quer colocar. Já tá tudo preparadinho, basta conectar os cabos, entendeu? Mas é separada a ideia do carro com o motor do carro, né? Então, quando você fala dessa liberdade, o que isso significa? Se você usa Zano ou qualquer outro back-end, o pessoal tem o Firebase do Google, tem o Supabase, tem um monte. Quando você usa um back-end externo aqui, ó, todo o motor do negócio está aqui. Então você pode conectar um aplicativo Bubble a esse motor. Você pode criar um aplicativo no Flutterflow a esse motor, um aplicativo no código, em JavaScript, em Python, o que for. Você pode ter quantas aplicações ou pessoas ou usuários quiser, todos se conectando com esse mesmo motor. Então esse é o lance da tal da liberdade de ter um back-end externo, entendeu? Você consegue vir de fora com quaisquer aplicações e conectar nesse motor único, né? E aí, em relação ao segundo benefício, que é performance. Nesse vídeo do YouTube que está no canal do Zano, foi bem interessante. Eles fizeram um comparativo em fazer várias operações pelo Bubble e fazer várias operações pelo Zano. E aí eles colocaram o tempo necessário para fazer cada operação. Então, para buscar, por exemplo, foram lá e buscaram 100 registros no banco de dados. Fazendo isso pelo Bubble aqui, demorou 200 milissegundos. Galera, isso é 1/5 de um segundo. Pelo Zano deu 300 milissegundos, né? 1/3 de um segundo. Virtualmente a mesma coisa, né? Só que daqui para frente, as coisas começaram a ficar diferentes. Olha só aquela coisa quando a gente fala que o Zano é especializado em infraestrutura. Se eu for no Bubble e buscar o seguinte, eu quero fazer uma busca por 100 mil registros no banco de dados e quero modificar um campo de cada um desses 100 mil registros. No Bubble, demorou 7 segundos essa operação. No Zano, 400 milissegundos. Menos da metade de um segundo, né? Quero deletar em massa 500 registros do banco de dados. Bubble, 54 segundos, quase 1 minuto. Zano, 4 segundos. Quero criar 1000 registros no banco de dados. Bubble, 5 minutos, fazendo pelos workflows. 20 segundos, fazendo pela API de dados. Zano, 300 milissegundos. 10 mil registros, 40 minutos pelo Bubble, 3 minutos pela API de dados, 500 pelo Zano. E, por fim, para criar 100 mil registros no banco de dados de uma vez só, pum, pancadão. 4 horas no Bubble, pelos workflow, back-end workflows ali fazendo recursivo, né? 30 minutos para fazer isso pela API de dados do Bubble. 4 segundos para fazer isso pelo Zano. Então, percebem a diferença de performance de você lidar com quantidades massivas de dados, quando você precisa criar muita coisa ao mesmo tempo, modificar muitos registros. Foi aí que o Mauro começou a sentir essa dificuldade, né, Mauro? Foi nisso que você começou a sentir esse ganho de performance, né? Abriu novos horizontes para você. Exatamente. Então, imagine, por exemplo, tinha cliente que abria 1000 vendas sei lá, em 2 minutos. E era difícil de mencionar. Além de, uma das coisas também que eu me lembro na época é que o Bubbles, ele não tem o looping, né? Que é você percorrer todos, por exemplo, 1000 registros de uma forma muito organizada. Na programação convencional e no Zano, isso é possível. Então, você consegue trabalhar em cima, por exemplo, 1000 registros. Você consegue tratar, enriquecer a informação. Então, foram alguns pontos que lá atrás eu falei, cara, eu preciso buscar uma alternativa. E como o Renato falou, testei várias. Eu acho que era back-end less também. Fiquei entre Zano e back-end less. E aí eu comecei a acompanhar e eu vi como o Zano era construído. Então, sim, uma coisa que eu olho muito é quem está por trás e como que é construído, como que é atualizado, a visão principalmente dos founders, da comunicação, como que eles escutam a comunidade. E lá atrás me chamou muito
atenção a essa questão do usando, além de toda essa questão de performance. Sim. Mas só para te dar o toque nisso de fazer o recursivo, tá? Na época, você não conseguia fazer lá em 2021, quando você começou a brincar com o Usando, na época o Bubble não deixava um workflow chamar ele próprio, por isso que você não conseguia fazer loop. Mas hoje já é, viu? Então hoje a gente já ensina tudo assim, o loop já virou algo padrão no Bubble, tanto é que quando eles falam de um workflow recursivo, é exatamente isso que eles estão falando, fazendo o loop. Mas mesmo assim, olha o exemplo que você deu, né, Mauro? Se chega lá e você precisa criar 1000 registros, 1000 requisições API, por exemplo, no banco de dados ali, cara, para criar esses 1000 registros, você precisa de 5 minutos. Então, olha que loucura, você não consegue processar eles dentro daquele mesmo minuto. E assim vai, se for 10 mil registros, então... Naquele contexto era muito importante, porque era recuperação de venda, ou seja, a venda chegou, a compra recusada chegou, eu precisava já mostrar no painel ali no Kanban do usuário, ó, tem essa compra recusada. Por quê? Nos primeiros 5 minutos é que você conseguia converter. Sim, a pessoa está na página ainda. Exatamente. Ó, sei que parece pouca coisa 5 minutos, mas o cara já fechou, ele já está em outra, já perdeu a venda. Exatamente. E eu sempre brinco mais ou menos assim, o cara, será que eu compro o curso? Será que eu não compro? Será que eu compro? Vou comprar. Aí o cartão bate na trave, o cara fala, eu acho que é uma mensagem para eu não comprar. E aí o cara aborta. Se não tem essa, né? Imagine 5 minutos depois, o cara fala, não, já gastei o dinheiro, comprei outra coisa. Então, era muito sobre isso. Então, precisava resolver realmente esse problema. E aí, pessoal, eu andei falando recentemente, desde as mudanças de planos do Bubble, várias vezes eu citei, mas usa Usando para tal coisa, vai te ajudar, vai resolver todo o teu problema, e eu percebi que o pessoal não conseguiu sacar muito bem qual que era todo esse poder de fogo que o Usando tem. Então eu quero explicar aqui conceitualmente como que funcionaria com exemplos e cases práticos, hipotéticos, mas práticos, de como funcionaria para a gente tirar uma cacetada de coisas que acontecem só no Bubble e jogar isso para o Usando. E qual que seria o efeito disso em termos de redução de custo, tá, galera? Então aqui no exemplo 1, a gente montou, imagina que você tem uma ferramenta de atendimento WhatsApp, daquela que, cara, hoje praticamente qualquer comércio tem, né? Onde você, cara, tem lá uma interface onde você tem vários operadores que atendem por meio de um só número de WhatsApp, né? Então imagina que esse aqui seria o fluxo do teu aplicativo. Você envia uma chamada API para o WhatsApp, isso aqui vai consumir, galera, 0.1 workload units. Se você não sabe o que são as workload units, eu vou te sugerir um vídeo aqui para você assistir, que é o vídeo onde eu explico tudo isso da mudança de preços do Bubble, o que são essas workload units agora, tá? Então, não vou contextualizar muito isso aqui. Assiste lá, que é um vídeo de 20 minutos onde eu explico tudo isso. Então, você enviou uma chamada API para o WhatsApp. Você consumiu 0.1 workload units. Aí você criou uma mensagem, essa mensagem que a pessoa enviou, você criou no teu banco de dados, 0.5. Aí a API do WhatsApp vai te mandar um webhook para confirmar que a mensagem foi entregue. Pagou, consumiu workload units. Você modifica essa mensagem para alterar status para entregue. Você recebe um novo webhook quando a pessoa responde a mensagem. A partir desse webhook, você cria uma nova mensagem no banco de dados e você lista no final 100 mensagens, por exemplo, num grupo repetidor. Então, esse fluxo aqui, para você ter uma troca de mensagem, você consumiu 3.42 workload units, se você fizer tudo isso no Bubble, tá? Então, vamos estimar que a tua plataforma de multiatendentes de WhatsApp tem 100 empresas utilizando, 100 clientes. Cada uma dessas empresas abre 30 conversas por dia. Cada uma dessas 30 conversas tem 20 trocas de mensagens. Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Renato. Enfim. Isso vai dar 60 mil trocas de mensagens por dia, 1,3 milhão de trocas de mensagem por mês. Multiplica isso por 3,42, a gente vai ter 4 milhões e meio de workload units sendo consumidas. E aí eu mostrei para vocês, pessoal, tem uma ferramenta que o Bubble criou aqui, para você saber qual o melhor plano para você de acordo com o teu consumo, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, 4 milhões e meio de workload units, o Bubble nos dá que nosso custo vai ser de $500 por mês. Aproximadamente R$2.500 por mês, tá? E, esse Renato, seria o cenário. Só para reforçar, né? Porque o pessoal não fala, não, é isso. Então, se eu tiver 100 clientes, para o pessoal não levar a pé da letra. É só a parte de envio de mensagem. Para mostrar, para carregar as telas, vai ter outros consumos. Então, cada exemplo
foi pensado justamente para ter esse entendimento. Quanto que eu vou gastar nesse tipo de operação em média? Isso pode ser para mais ou para menos, entendeu? Mas a ideia... Pensa um cenário hipotético, né? Exatamente. Para você ver o cenário real, para ficar mais palpável, que eu acho que vai ajudar no entendimento. Exato. E aí, se a gente fosse colocar o Zano no meio do caminho. Então, o que eu quero? Eu quero pegar todo esse processamento aqui, ó. Todo esse processamento aqui de criar coisa no banco de dados, de modificar coisa no banco de dados, de receber webhooks do WhatsApp, tudo isso eu quero jogar para o Zano. Olha como que ficaria o novo fluxo. No começo, você só envia uma chamada API para o Zano, falando, Zano, esse é o usuário que quer enviar essa mensagem. Faça o que você quiser com essa informação. Aí o Zano vai fazer a requisição API para o WhatsApp. Você vê que aqui já não tem um consumo de workload units, né? Porque é o Zano que está fazendo. O Zano vai criar a mensagem no banco de dados. O Zano vai receber o webhook de confirmação. O Zano vai modificar, vai receber outro webhook, vai criar uma nova mensagem no banco de dados. E aí você só vai usar o Bubble para enviar essa chamada API para o Zano no começo e para lá no final pegar as 100 mensagens lá do Zano. Então pega as últimas 100 mensagens e mostra num grupo repetidor. Quem fez as operações no meio do caminho foram o Zano. Você jogou tudo para lá, entendeu? Ele que é o teu motor, ele que está processando tudo. No Bubble, você só fez o input e o output, ou seja, você só mandou o dado e recebeu de volta o dado final. Só isso. Então, o teu consumo de workload units, galera, cai de 3,42 por troca de mensagem, 0,3 por troca de mensagem. Então, agora, se a gente tiver lá 1,3 milhão de trocas de mensagens, a gente multiplica agora por 0,3. Cai para 396 mil workload units por mês, galera. De 4 milhões e meio, cai para 396 mil. Então, o custo cai para $58, galera. O custo do Bubble cai de $500 para $58 por mês, entendeu? Porque você só está usando o Bubble para isso, para enviar uma chamada API e para receber de volta do Zano o retorno final do banco de dados, como é que está lá. Então, pensem como é que vai ficar o teu custo final. $58 do Bubble. Aí o Zano ele tem os modelos de precificação, e aqui, pessoal, você não pode levar ao pé da letra. Então, o Renato está dizendo que esse plano daria conta. Galera, são cenários totalmente hipotéticos. Então, eu boto assim, que dentro de um cenário desse, você ficaria dentro de um plano launch aqui, que é o inicial do Zano, a um plano Scale 1x de $199. O plano que o Mauro está é o 2x hoje, correto? Aquele aplicativo que você mandou o print pra gente, né? Exato. Então, o Mauro paga $350 por mês para o Zano para fazer aquela 70 milhões de requisições lá. Isso está no plano anual. Se for no mensal, vai ter uma variação, mas é como em qualquer ferramenta ali. Ó. Isso, vai para $400, né? O anual tem 12% de desconto, enfim. E aí, então, o Zano você pagaria alguma coisa entre $59 a $199, a gente imagina, para conseguir processar essa quantidade de requisições. Então, seu custo cairia lá de R$2.500 por mês para algo entre R$400 a R$1.300 por mês. Então, aqui a gente tem, galera, uma redução que pode chegar de 48% a 84% em relação ao teu custo original do Bubble. Entenderam? Quando a gente fala aquela coisa, joga para o Zano, é isso, é fazer o Zano absorver todo aquele motor de operações mais bruscas, que mais consomem workload units, que precisam fazer muita coisa, entendeu, galera? E deixa o Bubble realmente só com a interface. O que ficou no Bubble nesse exemplo, né, Mauro? Ficou a interface onde o usuário vai lá, lê as mensagens e, pum, digita uma nova mensagem. Aí manda para o Zano essa nova mensagem, recebe de volta do Zano a lista de mensagens. É isso, né? Exato. Aí a gente até estava conversando, né, Mauro? Se fosse um chatbot, que não tem nem essa chamada inicial aqui, ó, que tudo ocorre lá no back-end, porque chatbot é só o usuário se comunicando direto com o robô, né? Não tem nem a tua interface de usuário, assim. E aí não teria nem essa chamada do Bubble inicial, nem a final, né? Na verdade, se fosse o chatbot, você faria quase que praticamente tudo no Zano, né? Você usaria o Bubble só para criar o chatbot. Tem um detalhe ali que você colocou, ó, modificar mensagem para alterar status para entregue. O WhatsApp, dependendo da API que você trabalha, você pode, inclusive, saber se o usuário leu aquela mensagem, que aí era mais evento recebido do WhatsApp, mais o webhook, entendeu? Então, como a gente falou, é um cenário pontual que você vai conseguir comparar, cara, o que eu faria no Bubble, como que eu poderia integrar as duas plataformas,
E eu acho que isso fica bem didático e bem claro de você entender. Exato. Segundo exemplo aqui, aí um exemplo mais pesado assim. Imagina um aplicativo de investimentos, tá? Como que funciona um aplicativo de investimentos, galera? Você abre lá o gráfico e aí você quer saber como que a sua carteira de investimentos se comportou no último ano, ou seja, nos últimos 365 dias. Como que o aplicativo calcula isso? Ele tem que pegar, vai chegar lá em 1º de janeiro, vamos dizer que hoje é 31 de dezembro, né? Então o aplicativo vai pegar lá em 1º de janeiro, ele vai verificar o seguinte, você tem 20 ações na tua carteira, qual era o preço de cada uma dessas 20 ações lá em 1º de janeiro? Aí, pum, ele calcula, no final de 1º de janeiro, qual que era o teu valor em carteira? Pô, beleza. Agora no dia 2, qual era o preço de cada uma dessas ações no dia 2 de janeiro? Pum, calcula. Dia 3, idem. Dia 4, idem. Então você entende que para conseguir gerar um gráfico do teu histórico de carteira do último ano, você precisa rodar 365 operações no banco de dados, galera. Você precisa calcular para cada dia o valor final de saldo de carteira para cada dia, para conseguir te mostrar esse resultado final. Então, imaginem que é um uso extremamente intensivo, né? Como que você faria isso no Bubble? Você vai agendar um workflow, consome 0,6 workload units. Aí você busca via API da Bolsa, da B3, da TecnoSpeed, enfim, qualquer API aí de Bolsa de Valores. Você vai pesquisar via API qual era o preço de cada uma das 20 ações que você tem em carteira, por exemplo, naquele dia. Aí você vai alterar o valor da carteira do dia, e aí você reinicia esse workflow, aí a gente faz o loop, né, Mauro? Aí você reinicia esse workflow mais 364 vezes. Agora 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, blá, blá, blá. Aqui daria mais 910 workload units, né? Que é isso aqui multiplicado por 364. Então, para você fazer uma atualização de carteira de um usuário com 20 ativos na carteira, você gastaria 913 workload units. Se você tiver 5.000 usuários no teu aplicativo, cada usuário fazendo 4 atualizações por mês, imagina que o cara abre só uma vez por semana. Fui conservador aqui. E então vão ser 20.000 atualizações sendo realizadas no mês. Isso dá, galera, 18 milhões de workload units. 18 milhões de workload units, 1.300, 1.400 dólares por mês. São 7 mil reais por mês. Nesse exemplo, como que a gente faria com o Zano? Você só envia a chamada API para o Zano, com as informações necessárias. O Zano vai fazer as 20 requisições API, porque o Zano faz requisição API para fora, certo, Mauro? Então, o Zano faz a chamada API, sei lá, para ir no Instagram, para ir na Bolsa, para onde quiser, e o próprio Zano traz de volta esses dados, né? O Zano vai alterar o valor de carteira, o Zano vai fazer isso mais 364 vezes, e no Bubble, você só pega o resultado final. E, galera, olhem que a gente não está nem falando aqui da questão de tempo e performance, estamos falando só de custo, hein? Mas olhando aquele gráfico de performance que a gente tinha, imagina a diferença para rodar esse fluxo de 365 workflows por usuário no Bubble ou rodar no Zano. O Zano vai rodar isso aqui em menos de um segundo. O Bubble vai ser... Ponto ali, Renato, por exemplo, se quisesse, né? Por exemplo, o usuário, ele quer que, sei lá, automático, uma vez por semana faça. Essa chamada enviada da API do Bubble para o Zano nem precisaria. No próprio Zano, você já coloca um agendamento. Sim. Que ele vai percorrer, esse usuário eu preciso atualizar. Então, ele já faria essa atualização. Então, você agenda ações no Zano para serem executadas de forma recorrente, né? Então, vamos dizer que você quer mandar para o e-mail para ele, né? Uma vez por semana. O próprio Zano providencia isso. Ele não tem agendamento que nem a do Bubble, execute e tal. Ele tem tarefas de background que você coloca uma vez por semana, a cada 5 segundos, a cada um dia, e aí ele processa, entendeu? Então, por exemplo, ele processa aquela lógica e você quer pegar os usuários que têm agendamento atrasado, daí ele vai e faria esse processo. Então, assim, entendi. É basicamente assim que ele trabalha, não é igual no Bubble. Sim, boa. E aí aqui, pessoal, reduziria de 913 workload units por atualização para 0,3 workload units por atualização no Bubble. E aí, nesse cenário, seriam, se antes a gente tinha 7 mil reais por mês, né? Nesse cenário, a gente tem 20 mil atualizações a 0,3, são, cara, 6 mil workload units. 6 mil workload units aqui no Bubble, ó.
6 mil dá tipo o plano inicial, entendeu? O plano mais barato do Bubble dá conta disso, porque vai ser muito pouca coisa, assim. Aí, claro que aí você vai precisar pegar um plano que nos anos a gente estima que seria entre o launch aqui, né? E talvez até o Scale 2x, mais ou menos. Então, coloquei até $356 por mês aqui, né? Então, com essa integração Bubble mais ano, você gastaria algo entre 440 a R$ 2.000 por mês, dependendo de qual plano. E essa variação, pessoal, é pelo seguinte: é muito difícil você prever custos de servidor, né, Mauro? A galera às vezes me pergunta assim no YouTube, mas Renato, eu preciso saber exatamente quanto que eu vou gastar com o meu aplicativo. Cara, não tem bola de cristal nesse mundo. Você primeiro cria o aplicativo, primeiro vê quanto de consumo você está realizando, para depois conseguir ter uma estimativa de precificação daquilo, né, cara? Exatamente. É que nem, cara, é que nem abrir uma empresa. A empresa vai abrir, ó, o custo inicial vou ter isso daqui, pô, mas se eu tiver 100 clientes por dia, eu vou ter que contratar uma equipe X. Se, cara, até 10 clientes eu consigo tocar sozinho. Então é muito sobre você entender isso, que criar plataformas, sistemas, é a mesma coisa que criar empresa, entendeu? Você precisa, quanto mais gente, né, mais você vai investir. Só que com tecnologia, dependendo se você souber automatizar, otimizar e automatizar, você ganha muito mais. Você você torna a parada escalável. Por isso que você tem que ter esse olhar bem atento para isso. E aí, pô, a gente está falando de uma redução de 72% a 94% de valor. Aqui, dependendo de em qual plano, né, que cairia aqui, mais ou menos. Então, E aqui mais já é uma redução ainda performático, né? mais drástica. Oi? E mais performático. E sem falar, né? Sem falar do teu ganho absurdo de performance que você vai ter aqui. Porque, cara, eu tenho certeza que se você fizesse isso aqui só com Bubble, ia ser, e eu já vi aplicativos assim, que é tipo assim, estamos fazendo a sua consolidação de carteira. Te enviaremos um e-mail quando finalizarmos. Aí você recebia um e-mail dali uns 20 minutos. Já vi aplicativos assim. Com os anos você faria quase que a toque de caixa, né? Exemplo 3. Último exemplo que eu vou dar para vocês. Esse exemplo eu acho que todo mundo vai entender bem o funcionamento dele, né? E eu consigo comparar bem, porque eu tenho um amigo aqui em Florianópolis que ele tem uma empresa de gestão de frotas. Então, imagina um aplicativo tipo Uber, galera, ou de gestão de frotas, que é assim, ó, um monte de carro na rua, onde os motoristas estão com o aplicativo aberto, atualizando a posição geográfica dele, para você saber onde está cada carro, tá? Como que funciona o consumo de workload units disso? Imagina que eu perguntei para esse meu amigo, eu falei, cara, ele tem o aplicativo de gestão de frotas, tem um monte de cliente, e ele tem hoje 700 carros na rua utilizando o aplicativo dele, né? Os clientes dele tem no caso. Eu perguntei de quanto em quanto tempo você atualiza o banco de dados, ou seja, de quanto em quanto tempo esse aplicativo que está lá na mão do motorista, ou preso no vidro do motorista, né? Manda uma informação para o banco de dados com a posição geográfica dele. Uma vez por minuto, uma vez a cada 5 minutos, ele fala, não, cara, uma vez a cada 4 segundos. Então pensa que a cada 4 segundos, o aplicativo manda uma informação lá para o banco de dados. Pum, estou na rua Marechal Rondon. Pum, estou na rua Duque de Caxias. Pum, estou não sei o quê, estou não sei onde. É isso que você vai vendo. Por isso que quando você abre o Uber lá e você vê o carrinho fazendo assim, o Uber tá lá a cada 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Não faço ideia de qual que é a frequência que ele Mandando as atualiza o coordenadas, servidor. né? Mandando as coordenadas. Isso, ele manda lá, a latitude e longitude, na verdade. Quando a gente fala de posição geográfica, são esses dois dados, né? Latitude e longitude. Então, pensa que vai gastar aqui 0,5 workload units por atualização geográfica. Se você fizer uma atualização a cada 5 segundos, cada carro vai fazer 5.760 atualizações por dia, sendo 8 horas rodando o carro, né? Vezes 0,5, você vai consumir por carro por dia 2.880 workload units. Se o teu aplicativo tiver 1.000 carros rodando por 22 dias úteis, são 63 milhões de workload units no Bubble. Galera, o Bubble não tem nem plano. Se você botar 63 milhões aqui, ó, ele vai te falar, cara, acima de 40 milhões, fale com a nossa equipe. A gente consegue um plano especial para você. Tipo, não tem nem plano padrão para mais de 40 milhões, entendeu? Então vê que, pô, sairia... E se fosse, só por curiosidade, né? Se fosse tipo 39 milhões aqui, ó, estaria em $2.800, só para vocês terem uma base. E se eu fizesse com o Zano? Aí, olha só, eu vou enviar uma chamada API para o Zano, que ao invés de consumir 0.5 aqui, ó, que é para modificar um dado no banco de dados,
eu vou consumir 0.1, que é para enviar uma chamada API para o Zano. Aí o Zano vai fazer essa modificação, entendeu? Então, cara, de 0.5 caiu para 0.1. Ok, é uma redução, né? Aí já cairia para 12 milhões de workload units por mês no Bubble, que nos daria mais ou menos 6 mil reais por mês. Já tá dentro. E eu te falo, esse amigo meu, ele tem 700 carros na rua, o aplicativo dele é feito no código, ele usa a nuvem da Microsoft Azure, Azure que pronuncia? Deve ser, né? Azure. Pra E ele mim é paga assim. $1.600 por mês para a Microsoft, tá? Então, eu acho que aqui tá até bom demais para ser verdade esse cenário, tá? Ou esse aplicativo do meu amigo precisa ser otimizado, ou esse cenário tá bom demais, mas é coerente, né? E mais uma vez reforçando, né? A questão, a conta que você tem que fazer, beleza, a gente tá focando aqui, olhando o custo, mas, por exemplo, quantos que você ganha por carro, né? Vamos pensar, Uber. 1.000 carros, 22 dias, quantos que eu ganho por viagem? 10 reais, 20 reais? Depende da distância. E aí isso vai, você vai estar faturando, entendeu? Então, Sim. na construção, quando você está construindo algo, você tem que pensar no custo e, como eu falei, é como construir uma empresa, criar uma empresa. Vai precisar você investir. A grande questão, né, que a gente está falando é que o Bubble ele era a ovelha negra da precificação. Por quê? Porque ele não fazia como a maioria. Ele gastava mais conforme você consumia mais, mas ele repassava o mesmo valor para você. E agora, essa mudança que eles fizeram para se adequar ao mercado e também, né, para o negócio ser sustentável. Esse amigo meu, para você ter ideia, Mauro, ele gasta $1.600. Quanto é que dá $1.600 vezes 5? Dá mais ou menos 8 mil reais por mês. Mas ele fatura 150 mil por mês, mais ou menos, entendeu? Então, 8 em cima de 150, cara, 5,5% dos custos dele são de servidor. Tá super dentro, aí, entendeu? Normal. você falou que ele faz no código, né? Quantos devs ele tem? Que aí é muito... 4 ou 5, se eu não me engano. Então, isso daí também entra no custo, entendeu? Com certeza. Cara, se for sênior, já muda a conta. Então, você tem que entender muito do princípio. Senão você vai, não, só custo servidor, e aí você acha que teu negócio acabou, que é inviável. Não, tem várias coisas, né? Não é só... Isso às vezes é o que a galera não se liga, né, Mauro? Tipo, quando você paga aqui, quando o Mauro paga $350 por mês pro Zano, cara, ele não tá pagando servidor. Ele tá pagando, sei lá quantas dezenas ou centenas de pessoas trabalham no Zano, que mantém o servidor funcionando, que mantém tudo em top de linha em relação à segurança, que mantém o funcionamento, que resolve BO. Então, cara, é 1, 2, 3 funcionários a menos que você precisa ter, né, Mauro? Essa é a conta que às vezes a galera não faz, cara. Exatamente. E velocidade, para mim é velocidade de construção. É isso mesmo. E aí, um ponto importante é que nesse terceiro exemplo de mobilidade urbana, qual que foi o grande gargalo aqui, ó? É que a gente não consegue, usando o Bubble, a gente não consegue sair desse cenário de consumir um workload unit para se comunicar com o Zano. Porque o Bubble, ele não permite que o front do aplicativo, que o dispositivo do aplicativo, do usuário, se comunique diretamente com o Zano. Isso aqui seria uma requisição API client-side, né? Ou seja, executada pelo dispositivo aqui. No Bubble, hoje, atualmente, você só consegue fazer a chamada API assim, ó. Você se comunica com o servidor do Bubble, aí o servidor do Bubble dispara uma requisição API para o Zano. E tudo que passa... Oi? Eu lembrei de um detalhe aqui. Tem um cara que criou um plugin para comunicação do Zano com o Bubble. E parece que esse plugin consegue comunicar direto. Agora que ele deve ter feito, com certeza fez em JavaScript, então. Exatamente, entendeu? Mas eu não utilizei na prática. Isso é importante que o Mauro falou, galera, porque eu não conheço, então assim, vamos só colocar uma hipótese. Se um plugin desse, bem feito, com uma biblioteca JavaScript, consegue fazer uma comunicação client-side direto do dispositivo com o Zano, você já não precisaria consumir esse 0.1 workload unit, entendeu? Então, o seu custo aqui, galera, dentro dessa operação, cairia desses 12 milhões de workload units para virtualmente zero. Então, isso é importante.
E aí, toda vez que você passa pelo servidor do Bubble, é que você consome workload units, entendeu? Tudo que acontece aqui no dispositivo não consome nada, galera. Então, por isso que quando você quer, se você já tem conhecimento de Bubble, né? Quando você quer, por exemplo, modificar um custom state, que é uma variável ali rodando no dispositivo, no aplicativo, é zero consumo de workflow units. Quando você quer mostrar um elemento, esconder um elemento, tudo isso que roda, você está consumindo não recursos do servidor, você está consumindo recursos do dispositivo do usuário. E consumir recursos do dispositivo do usuário pode até deixar o dispositivo um pouquinho mais devagar, se o cara tem um computador meio lento, assim, às vezes o aplicativo fica meio lardão, tal, não sei o quê, mas não vai te cobrar workload units, entendeu? E aí, se você usa uma outra ferramenta, como, por exemplo, Flutterflow, ou se você vê esse plugin que o Mauro comentou e funciona, aí você consegue fazer uma comunicação direta com o Zano. É uma requisição API rodando client-side que não precisa passar pelo servidor, entendeu? Nisso aqui, já te reduz totalmente aquele custo de workload units que a gente comentou ali. Então, esse é um... Só para melhorar o teu entendimento, assim, do que é client-side, server-side. Oi, Mauro? Aquela ideia inicial, né? Nesse caso aí, nesse slide, o Flutterflow está fazendo o papel do quê? De mostrar os dados. Está buscando lá no Zano, está mostrando. E toda a lógica, toda a inteligência, os dados recebidos dessa atualização está sendo feito pelo back-end, que no caso é o Zano. Isso. Só para dar um pouquinho de contexto também, que às vezes você acha estranho isso aqui, né? Mas por que o Bubble não deixa fazer isso aqui? Galera, é porque o Bubble ele quer reduzir a quantidade de cagadas que a gente faz. Então, assim, ó, o grande lance é que quando você faz uma requisição API client-side, você expõe todas as credenciais e dados dessa requisição API. Então, se você está mandando, por exemplo, um token de autenticação, uma chave secreta, qualquer coisa aqui, ó, um cara um pouquinho mais ligeiro consegue acessar esse dado, entendeu? Quando você faz isso pelo servidor, aí não, porque aí as chaves todas ficam no servidor. Então, o dispositivo vai pedir ao servidor, manda aquela API. Todas as chaves API, todas as chaves secretas, todas as credenciais sigilosas estão armazenadas no servidor. Então, assim você fica protegido de hackers e safados em geral, né? Então, por isso que no Flutterflow, por exemplo, você consegue ativar um servidorzinho no meio do caminho quando você está mandando credenciais sigilosas. Aí eles fazem uso do Firebase Cloud Functions, né? Mas é isso, é tema para totalmente outro vídeo, outra aula, né? Até aproveitando, deixa eu te perguntar, Mauro, por que Zano e não, por exemplo, Firebase, por que não Supabase? Por que não outros backends que eu sei que você questionou ali, analisou na época? Então, eu sou early adopter, né? Sempre estou atrás de ferramenta. E aí existe uma grande diferença que a galera acha que Zano é igual Firebase, é igual a Supabase, e não. Supabase, Firebase é o banco de dados, tem autenticação, você consegue fazer isso. Só que qualquer lógica, você precisa construir código. São as Cloud Functions. Isso. Você precisa construir. O Zano, ele te dá esse poder do no-code, ou seja, ele já tem muita lógica pronta, você já consegue, que eles chamam de filtros. Você, por exemplo, trabalhar com regex, tratar variáveis. Então, ele te traz toda a lógica em no-code. Supabase e Firebase, não. Entendeu? Então, qualquer coisa, por exemplo, você vai no Flutterflow, você tem que criar uma função específica na mão, né? Até então, porque eles são low-code. Então, eu fiz esse teste quando eu fui assim, como criar no Firebase um webhook? Tipo assim, cara, eu quero quero criar um API endpoint para receber um webhook. Como eu faço isso no Firebase? Já logo me meteram no código terminal, entendeu? Então, tipo... E aí, qual que é o problema? Não é que a gente, não gosto de código. Não é isso. É que não é só a questão de criar. Criar código qualquer um faz hoje em dia, especialmente com ChatGPT, né, Mauro? O que me preocupa é a manutenção, cara, que é 100 vezes mais importante do que a criação em si. Então, você foi lá, criou um API endpoint no código no Firebase, testou, tá funcionando. Aí chega um cliente teu, passa a mão no telefone e fala, ô fulano, parei de receber os webhook, urgente, tô com um cliente na linha, como é que você resolve, cara? Então esse é o grande lance, você precisa ter uma compreensão muito boa do código que você está escrevendo para saber como dar manutenção e como corrigir os BO que vão aparecer ali, né? Então é justamente isso. O Zano não é equiparado iguais, os mesmos parâmetros, é igualzinho. O Supabase e Firebase são concorrentes diretos, entendeu? Zano não.
Zano te traz uma lógica, te traz muitos benefícios, né? Além de autenticação, armazenamento de dados, storage, tudo mais, ele te traz o poder do no-code para você construir toda a sua lógica de back-end sem saber código. E eles lançaram também a possibilidade de você criar lambdas, que são códigos igual você precisa criar lá no Supabase ou no Firebase. Você tem essa possibilidade, então você não fica na mão. E foi por esse motivo que, testando vários lá atrás, né? Porque velocidade para mim na construção, na manutenção, é algo decisivo. E aí eu escolhi eles por questões, por essas questões. Boa. E só para terminar ali, ó, onde é que a gente estava? Ah, e nesse exemplo que eu citei, né? Aí você vê como já reduziria o custo. A gente estava falando lá de gastar R$6.000 por mês Bubble e Zano. Se você usa uma ferramenta, consegue se conectar client-side direto com o Zano, isso aqui cairia para R$400 por mês a até 3.500 por mês. Que aí aqui eu já fiz uma estimativa de que talvez você precisaria usar aí um Scale 4x, aqui chutei assim, que já é um plano 2 vezes mais poderoso do que o Mauro usa hoje, com as 70 milhões de requisições dele, né? E aí, assim, a gente conversou muito, né, Mauro, sobre, cara, não é para todos os casos, né? Não é aquela coisa, nossa, eu preciso para 100% dos projetos. Definitivamente não é, galera. Zano é um back-end externo de altíssima performance, mas que você não precisa se preocupar, não vai ser para 100% dos casos. As melhores dicas que a gente pode dar para você aqui, para você saber se deve ou não migrar para o Zano, primeiro, seu aplicativo vai lidar com manipulações e interações massivas de dados? Ou seja, você imagina em algum momento você tendo que manipular 10, 50, 100 mil registros de banco de dados ao mesmo tempo? Você vai, cara, ter aquilo que a gente chama às vezes de User-Generated Content, que é conteúdo gerado pelo usuário. Tipo assim, cara, eu vou criar uma rede social. Então eu vou ter 10 mil pessoas criando posts e trocando mensagens e anexando imagens e comentando e dando like, favoritando. É frenético o número de interações com o banco de dados que uma rede social tem, entendeu? Já seria interessante. Agora pega o case ali, por exemplo, sei lá, pega o DevBook, que é o último aplicativo que eu lancei aí, que é aquele criador de portfólios, né? Cara, você vai lá, loga, se cadastra gratuitamente. Aí, pô, você cria um portfólio, pronto, tá criado. Você só vai querer modificar ele 3 vezes por ano. Aí as pessoas vão lá e só visualizam o portfólio e te mandam um e-mail. Cara, apesar de ter todo dia centenas de pessoas usando, é muito pouca interação com o banco de dados. Seria loucura total da minha parte pensar em Zano para um projeto desse, entendeu? Só agregaria complexidade e tempo de forma totalmente desnecessária. Pega o Thiago Costa lá da Freelup, que eu conversei com ele na semana passada. Ele criou um sistema de gestão para freelancers. Cara, o freelancer acessa, aí ele gera um orçamento, ele gera um contrato, ele marca um negócio como pago, sabe? Tipo, é muito pouca interação de banco de dados. Então, definitivamente, não perca tempo com back-end de alta performance, cara. Cria tudo em Bubble, banco de dados nativo do Bubble, na boa mesmo em relação a isso. Segundo motivo, se você quer ter um back-end único para usar em diferentes front-ends, exemplo, você precisa, por exemplo, você está criando uma aplicação web em Bubble, mas você quer manter um aplicativo nativo que teu cliente já tem criado no código, por exemplo, em React. Seria interessante você usar Zano, porque aí você vai ter um back-end único ali, né? Vai ter o teu motor central, e aí o Bubble se comunica com o Zano, aí o aplicativo nativo React se comunica com o Zano, todo mundo se comunica com o Zano. Então, se teu aplicativo já está nascendo com essa cara, eu vou precisar pegar vários fronts para se comunicar com o motor do meu aplicativo, aí vale a pena. E por fim, se para você escala já é, na etapa em que você está, se a escala já é mais importante do que velocidade de criação, que eu botei só velocidade, né? Mas eu quis dizer velocidade de criação, tá, galera? Então, assim, putz, que você prefere? Criar um negócio em 60 dias? Ou criar em 4 meses, de repente, o dobro do tempo, mas já prevendo que você vai precisar de escala, já prevendo que o negócio... Por exemplo, você está migrando, às vezes, um aplicativo teu que já tem, cara, 100 mil usuários, entendeu? Para você, nesse momento, escala já é mais importante que velocidade de criação. E esse é o ponto que a maioria das pessoas confundem, né, Mauro? Que o cara tá lá, ele nem validou a ideia ainda, e ele, não, mas quando eu tiver 10 milhões de usuários, porque eu vou disruptar a forma como as negociações de criptomoedas vão ser feitas, o cara primeiro valida a tua ideia. Esse cara era eu. Eu queria resolver o problema de 1.000 usuários quando eu só tinha 2. Você entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi.
Se tem duas coisas que eu aprendi nessa questão de conceito de MVP, construção de startup, de SaaS, cara, você não precisa, primeiro, você não precisa ser o gênio que tem que trazer todas as ideias, você tem que estar com o ouvido muito atento para a visão do usuário, então você está próximo do usuário para construir soluções assertivas. E o segundo ponto é justamente esse, não queira resolver problemas, tipo, criação de usuário, tem aplicativo meu que eu crio na mão, porque é uma vez só, depois o Stripe faz todo o processo. Só que o core do negócio, o problema que vai ser resolvido, eu tenho que colocar o máximo de energia. Então, isso é muito importante na hora de que você está começando. Exato. E aí, quando não migrar para Zano? Galera, na grande maioria dos MVPs que eu vejo nossos alunos criando, que vocês me passam aqui a ideia, que eu vejo o pessoal lançando lá na comunidade, eu ainda não vejo em 80% ou 90% deles qualquer necessidade de você já pensar num back-end de alta performance, especialmente porque nesse momento, para vocês, velocidade de criação, e não só velocidade de criação, né, galera? Velocidade que você consegue implantar melhorias, sabe? Velocidade de aprendizado também, porque a pessoa que está começando agora, né, Mauro? Uma coisa é aprender Bubble, outra coisa é aprender Bubble e Zano, né, cara? Isso que eu ia falar. Você tá, principalmente quem está começando, entendeu? Cara, você está concentrando teu conhecimento até, eu vejo assim, se você tem conhecimento em Bubble, e é uma coisa que eu defendo muito, né? Você aprender, tá aberto para aprender ferramentas. Porque depois que você entende alguns conceitos do Bubble, você entende conceitos do Zano muito mais facilmente. Mas às vezes você caiu de paraquedas, cara, você quer resolver um problema, você é um advogado, um médico, sei lá, qualquer profissão, você fala, cara, eu vi no Bubble, eu consigo resolver o meu problema. É muito mais fácil, mais rápido, mais assertivo você focar em algo que já te dá tudo pronto, e aí você já entendeu como constrói. É que nem a minha primeira startup. Se for olhar hoje, cara, é muito mais fácil, porque eu já testei várias coisas. Então, você aprender Bubble, entender todo esse conceito de banco de dados, manipulação de dados e experiência do usuário, vai te possibilitar você focar só nisso. Então, assim, é a forma mais assertiva que eu vejo, entendeu? Agora, se você já tem know-how, você vem da programação, talvez, e você vê a escala, cara, esse meu aplicativo aí, eu acho que vai bombar. Aí faz sentido, que nem o Renato falou, você já pensar numa estrutura mais robusta. Boa. E aí, por fim aqui, galera, quando a gente fala de migração, o pessoal se assusta, né? Ai, meu Deus, vou ter que refazer tudo, Jesus amado, anos perdidos. Galera, não pense. Primeiro que assim, ó, é aquilo que eu já falei nos meus outros vídeos aqui. Não existe conhecimento perdido. Então pode ter certeza que tudo que você aprendeu sobre banco de dados do Bubble são conhecimentos que você vai aplicar 100% na hora de aprender Zano. Então não tem, ai meu Deus, vou ter que... Cara, tudo aquilo é aproveitado. Mas o mais importante é o seguinte, quando a gente fala de migração, não é migrar tudo. Ai, preciso migrar todo o meu back-end para o Zano, meu Deus do céu, que pesadelo. Galera, não é assim. Aliás, dificilmente você vai precisar migrar todo o seu back-end. Migra um back-end workflow pesado. Então você vai lá nos logs do teu aplicativo Bubble, por exemplo. Aí você percebe que, cara, tem um back-end workflow teu que você faz lá, que, sei lá, uma vez por semana você tem que disparar, por exemplo, 50 mil e-mails. Cara, isso aí vai pesar no Bubble. Pegar e socar 50 mil requisições API ali, entendeu? Pega só esse back-end workflow de disparo de 50 mil e-mails e joga ele para o Zano. Aí você só faz uma chamadinha Zano, dispara. O Zano faz, entendeu? E você consegue ver isso, né? O Bubble mostra ali o que está consumindo mais workloads. Então você consegue, cara, isso daqui seria interessante, eu consigo replicar de uma maneira rápida, fácil ali no Zano, vai resolver esse consumo de workloads, eu já consigo construir? Você faz dessa forma. Exato. Aí vai migrando depois, outros back-end workflows, chega uma hora que você pode ter, cara, todos os teus back-end workflows rodando no Zano. Você só manda requisição API pro Zano, falando para ele o que ele tem que fazer, entendeu? Aí depois, se você quiser, começa a criar tabelas, começa a criar banco de dados mesmo no Zano, e depois pode ir jogando, por exemplo, o banco de dados no Zano. Vamos dar de novo o exemplo ali do Thiago, da Freelup, por exemplo. Vamos dizer que ele cria um módulo que ele não tem hoje, que seja assim, ó, um módulo de contas a receber e a pagar para freelancers, que não faz nem sentido, assim, comercialmente falando, mas vamos dizer que ele queira criar, né? E aí ele vai lá e, cara, cria um módulo de fluxo de caixa. Como que funciona o fluxo de caixa, galera? Muito parecido com o que eu falei no aplicativo dos investimentos.
Então você precisa, quero aferir meu fluxo de caixa, por exemplo, para os próximos 60 dias. Cara, você tem que ir para cada dia, verificar todas as contas a pagar e receber naquele dia e tirar um saldo. Então você tem que fazer, 60 atualizações de banco de dados, assim, toque de caixa. Então, eu vou implantar esse módulo, eu já posso implantar isso direto no Zano, entendeu? Vou criar um módulo novo, já crio esse módulo no Zano, já boto para rodar lá. Então essa migração, ela não só pode, como na nossa opinião, né, Mauro, ela deve ser modular, galera. Porque você vai assumindo conhecimento, você vai aprendendo como funciona, você vai sentindo cada vez mais confiança, aí você vai migrando pouco a pouco à medida que necessário, né? Foi assim que eu fui transicionando ali para o Zano, né? Hoje as minhas aplicações, elas já incluem porque é uma coisa que, tipo, eu aprendi e faz sentido para mim, né? Eu acho que para você já virou natural, né, Mauro? Você já vai criar um aplicativo novo, eu imagino que você já deve começar o banco de dados no Zano. Eu já penso para escalar. Na verdade, eu não entro nada em construção que não seja escalável, entendeu? Então, assim, já faz sentido para mim. E aí, o que eu fiz? Primeira coisa foi justamente, existe um trigger de banco de dados que você pode sincronizar. Então, você pega o mesmo dado que você tem lá no Bubble e você joga para o Zano. Então, é como se você replicasse. E aí, por exemplo, você replica esses dados e alguma função, alguma inteligência, enriquecimento de dados, alguma coisa, você faz no Zano e depois você pode até devolver, entendeu? Isso em tarefas de background. Eu faço muito isso, foi como eu comecei. Então, acho que esse é a forma mais tranquila até para você criar confiança, porque imagine que não tinha ninguém. Agora começou a surgir conteúdo de Zano, mas até então a galera falava, cara, só encontro no canal do Zano e você falando em português sobre Zano, porque justamente sobre isso. Agora, você já consegue ter esse entendimento, e eu acho que traz mais confiança, né? Como a gente falou, cara, em vez de estar começando agora, já vai fazer duas formas, é mais conhecimento que você tem que ter. E eu acho que isso pode amedrontar a galera, né? Exato. E fala um pouquinho, cara, você falou de um recurso muito bacana, que é aquele Redis, que é do cache, né? Consegue explicar para a gente um pouquinho esse conceito, cara? Então, servidor Redis é um recurso muito utilizado na programação convencional, que é utilizado para fazer cache. Por quê? O banco de dados Redis, né, ele utiliza a memória, ou seja, ele busca o recurso na memória, você não tem que buscar sempre as solicitações lá no banco de dados. E aí eu até mandei um print para o Renato em relação a isso. Ou seja, toda vez que você consome, por mais que o Zano é performático, se você vai no banco de dados, ele tem o tempo. Se você vai direto na memória, cara, ele não tem esse acesso, né, que a gente diz ao disco, que é mais lento. Então, na memória sempre vai ser mais rápido. E o Redis, servidor Redis, que o Zano implementa a partir do plano Scale, te permite fazer isso. Ou seja, você fez uma consulta, pode ser por usuário, pode ser geral, por dia. O primeiro usuário que fez essa consulta vai no banco de dados. Todas as outras vai ficar essa consulta, o resultado, o JSON lá, né, vai ficar na memória. Ou seja, os próximos usuários ou a tua segunda solicitação sempre vai buscar na memória e vai ser muito mais rápido. E aí eu até mandei esse print para o Renato que exemplifica isso. Por exemplo, eu tenho uma solicitação que é para verificação se o número é o WhatsApp ou não. Para me verificar, eu preciso saber, eu preciso buscar uma API externa e fazer essa verificação. Então, a primeira vez que eu pego esse número, eu verifico se ele é ou não. Salvo no Zano. Aí ele demora 2,13 segundos para fazer essa requisição API pela primeira vez, né? Pode demorar mais, mas aí exemplifica ali, ó, tem 1,3, também depende da solicitação, tá? Do consumo, do momento. Então, assim, vamos colocar. Peguei ali o maior resultado, 2,13. Consultei o número, esse número não existia na minha base, no meu banco de dados. Eu tive que tratar, salvei no banco de dados. E aí retornei para o usuário. Beleza. A próxima vez, eu vou consultar no banco de dados. O próximo usuário vai consultar esse mesmo número. Eu vou consultar esse número, vai estar no banco de dados. E aí eu posso habilitar, né, se eu tiver nesses planos, o cache, que é o servidor Redis, e também posso gravar algumas, utilizar isso dentro da minha lógica. Mas vamos pensar que é só para cache. A próxima solicitação para esse número já caiu, ó. Começou em 2,13 segundos, então mais de 2 segundos. Foi para 0,62 quando eu consegui, um pouco mais de meio segundo,
no banco de dados e, por último, foi para 0,09 segundos, porque buscou direto na memória. Só buscou o resultado que alguém já tinha buscado anteriormente, ou eu mesmo. Então, depende da lógica. E isso torna a aplicação muito mais performática. Renato, isso daí para mim ficou bem claro, uma solicitação que eu tinha 20 segundos quando era API externa. Imagine você ter uma solicitação 20 segundos, que era muitas informações, tratava, demorava 20 segundos. Só que depois que eu consultava essa primeira vez, eu não precisava mais ir lá, porque o dado não atualizava. Aí as próximas saíram de 20 segundos para 200 milissegundos. Por quê? Por causa desse recurso. Outro exemplo, às vezes você tem um relatório diário que cruza várias informações e demora. Só que depois que ele gerou, ele não vai mudar. Então você pode deixar no cache, né? No servidor Redis, e aí ele vai retornar isso daí muito mais rápido para o usuário. Então é um recurso muito interessante ali que eu utilizo, e o Usano já traz isso embutido a partir do plano Scale. Quer ver um exemplo prático disso? Imagina aquele exemplo que a gente falou do aplicativo de investimentos, né? Então, assim, imagina, galera, que, sei lá, você fez uma consulta para pegar o preço de Petrobras, da ação da Petrobras em 1º de janeiro. Aí o preço da Vale em 1º de janeiro. Você concorda comigo que não faz sentido, se você tem 5 mil usuários no teu aplicativo, não faz sentido você consultar 5 mil vezes o preço da mesma ação no mesmo dia que foi no ano passado? Eu vou de novo no banco fazer uma requisição API para a Bolsa de Valores, que te cobra por requisição, né? Então eu vou 5 mil vezes perguntar, ô Bolsa, qual que é o preço da Petrobras em 1º de janeiro do ano passado? Ah, é R$28. Aí você vai de novo, ô, qual que é o preço? Pô, bicho, eu acabei de te falar, velho. Então, quando você usa o recurso do Redis para armazenar em cache essas informações, é isso. Você guarda dentro do Usano e fala, cara, eu já tenho o preço da Petrobras em 1º de janeiro. Todas as novas consultas por essa mesma informação nessa mesma data, pode usar do cache. Então, primeiro que tem a questão do tempo, que você falou, que, cara, imagina que demora 2 segundos para buscar o retorno de cada ação. Se eu precisava fazer isso com 20 ações, eu já estou falando aí de 2 vezes 20, 40 segundos, que seria reduzido para virtualmente zero, né? Já que a gente está falando de menos de 1/100. Microsegundos. Então, não vou nem falar da questão de tempo, mas vou falar, cara, de olha como você já começa a ter ganhos. Por exemplo, você sabe que esse tipo de API que você contrata, você paga por quantidade de requisições, né? Vai lá na API, por exemplo, da TecnoSpeed para fazer consulta de preço de ações. Você tem um limite, cara. 10 mil requisições por mês, 15 mil requisições por mês. Então você consegue reduzir absurdamente a tua quantidade de requisições por mês usando esse tipo de recurso. O Redis, o Cache, eu acho massa porque é um daqueles recursos que o Usano tem, mas que te permitem fazer um microgerenciamento do teu back-end, que, cara, não é o foco do Bubble, não é o foco da maioria das ferramentas de front-end, né, cara, que tem o front-end misturado. Então, os caras, pensando nisso, né, que mais que eu posso dar de ferramenta para o meu usuário para ele micro-otimizar tudo que ele precisar aqui. E é o que eu estava vendo num vídeo do fundador do Usano, que ele fala justamente isso. O Bubble, ele tem preocupação de front, tem preocupação de back, tem várias preocupações. O Usano, ele não vai pensar em tela. Tanto é que, se você for ver, ele não é tão bonitão. Depois que você acostuma com ele, não é bonitão o front do Usano para você criar as coisas. Sim. Cara, mas ele entrega resultado, ele entrega o que se propõe. Então, esse que é um ponto, né? Quando se fala em performance, também não só o servidor Redis, você consegue colocar um índice para performar melhor no banco de dados. Então, tem várias coisas que são diferencial. Então, isso já não tem no Supabase e no Firebase. Não tem. A resposta dele já é rápida por natureza, mas só exemplificando, né? Porque é importante você entender até a questão que o Renato falou. Eu uso muito isso. Às vezes você paga por consulta da API, cara, você consulta uma vez, cara, aquele dado você vai consultar várias vezes. Você salva no Usano e aí você verifica. Tem esse dado no meu banco de dados? Não tem. Senão eu vou pesquisar a API interna. Pronto. Então, basicamente é isso que eu faço em muitas das lógicas. Então, quando você trabalha com a API externa, né, e hoje o grande recurso do Usano, do no-code, é você trabalhar com API, entendeu? Porque se fosse só construir sem conectar com outro serviço, talvez não faria sentido, né? Eu acho que o ponto forte do no-code é simplificar esse processo de se comunicar com vários serviços e trazer a informação de uma forma muito rápida, muito, muito fácil.
É isso aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais, na comunidade Sem Codar nós já temos aulas de integração Bubble e Zano, embora que a gente fale mais da troca de APIs, da criação de banco de dados, assim, né? Mas o Mauro, galera, o Mauro ele já lançou um curso sobre Zano para vocês, que está no YouTube, né, Mauro? Fala um pouquinho aí para a gente encerrar, para quem quiser aprender mais, quais são os próximos passos. Então, eu comecei, como eu gosto muito de otimização de custo, de performance e de escala, eu resolvi criar ali o curso, né? Comecei a ensinar, e tenho acho que 20 e poucas aulas, estava lá estava fechado, e diante dessa modificação do Bubble, eu resolvi liberar abertamente lá no YouTube. Então, tem no canal do YouTube, no CodeBR, que você pode acessar essas aulas e ter um entendimento sobre isso, né? Entender e ver que não é um monstro, é só diferente, tá? E é isso que você tem que ter principalmente no mindset. Cara, vou do Bubble Flutter Flow, vai mudar alguma coisa, mas muitas das coisas, o conceito que o Renato ensina, não muda, é lógica, entendeu? Então é só você se adaptar a cada ferramenta e você trazer isso de uma maneira mais rápida e mais fácil cada vez que você vai aprendendo, avançando aí no teu conhecimento. E agora eu vou criar uma nova versão, né, bem mais focado aí sobre escala, performance e otimização de custo, que é uma coisa que eu vivo na prática e gosto muito de construir, né, construindo aí esses projetos que eu já construí SaaS. E então é isso. É uma forma de contribuir, né, e também essa questão de trazer diante dos fatos, né? Como o Renato fez. A galera ficou chorando, ficou fazendo um monte de coisa, em vez de pensar, cara, qual que são as alternativas? O Renato foi lá e já está trazendo a solução para a comunidade. O que o cliente do Renato precisa? Precisa, cara, então, ver soluções. E o Renato já trouxe ali, já está trazendo essas aulas aí de Flutter Flow. Por quê? Porque o mercado mudou. E isso acontece sempre. Uma hora é pandemia, outra hora é o Bubble, outra hora vai ser o Zano, outra hora pode ser o Flutter Flow. A questão é, como que você encara tudo isso, né? E assim, né, Mauro? Cara, eu precisava fazer uma autenticação entre Flutter Flow e Zano. Ô, cara, como a gente já domina os fundamentos, os conceitos básicos, cara, eu assisti, assim, ó, 1/3 de um vídeo teu no YouTube, tipo, não deu 5 minutos, já tava fazendo, tá ligado? Então, cara, aprender os fundamentos é o que te leva muito longe, assim, sabe? E aí eu vou deixar aqui no link da descrição, galera, vou deixar aqui na descrição o link do canal do YouTube do Mauro, onde tem ali todas as aulas de Zano, tudo, qualquer outro link que o Mauro quiser deixar aí. E, Mauro, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por compartilhar teu conhecimento com a gente. Aí, se quiser dar umas últimas palavras, fica à vontade. Eu que agradeço, Renato, pelo convite, e eu acho muito interessante, né? A galera que está ajudando esse movimento. Eu sempre falo que o no-code é muito recente no Brasil, por mais que você já está desde 2020, cara, tem uma galera que vai precisar, que nem sabe, né? Então, o Renato aí é um grande propagador da mensagem, e a forma didática me impressiona muito, e é muito bom ter relacionamento, estar junto ali, a gente troca ideia, e é aquela questão, sempre a gente está nessa troca de bastão. Uma hora o Renato tem um conhecimento que eu não tenho, outra hora outro conhecimento, o Renato precisa de um conhecimento que eu tenho, ele não tem, e eu acho que é muito massa a galera que está, né, à frente, né, gerando conteúdo, trazendo informação, trazendo dicas, que está muito nesse movimento. A galera se ajuda muito, né? Então, por exemplo, a galera lá da Café, que você fala bastante, cara, eu já dei mentorias de Zano para ele, agora estou na mentoria deles. E é isso. A gente está buscando muito isso, e eu acho que você leva esse movimento no coach com muita autenticidade, com muita clareza. Você abre um mercado de uma forma assim bem interessante. E eu admiro muito o teu trabalho, né? Tua didática, que eu já reforcei toda vez, eu falo, cara, tua didática é foda. E por mais que eu tenha lá meu curso, ensine a didática, principalmente para quem está começando, do Renato aí, vocês até deixa no comentário se a didática do Renato é fora do comum ou não. Então ele consegue abstrair, ele faz na didática o que o no-code faz com a programação convencional, simplifica, entrega, né? Ele traz exemplos muito, muito reais. Então eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento e de estar desde 2020, né, na comunidade, estou lá,
De vez em quando pego alguns insights, trocamos uma ideia, e eu acho que é isso. Temos muito a fazer para que o no-code chegue a mais pessoas, e então é isso. Isso aí. Valeu, Mauro. Muito obrigado, Valeu, galera. abraço. Nos vemos semana que vem.